Vamos orar enquanto os nossos irmãos entram. Nós vamos orando, amém? Para que o Senhor, em nome de Jesus, tome todo o governo, todo o domínio desta live, assim como da minha vida, e venha, em nome de Jesus, ministrar o nosso espírito com aquilo que nós necessitamos ouvir, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Senhor, em nome de Jesus, mais um devocional diante da tua doce e santa presença, Pai. Senhor, que não seja eu, Senhor, a falar, que não seja eu a ministrar, mas seja o teu Espírito através da minha vida, Senhor. Eu entrego, Pai, desde agora, Pai, dos inícios, dos momentos iniciais desta live, Pai, até o final, o controle desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Eu entrego o domínio do tempo, eu entrego todas as coisas, Senhor, tudo, Pai, o controle do tempo nas tuas mãos, Espírito Santo. Que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor através da minha vida. Passa uma tenaz nos meus lábios, Pai. Santifica, Senhor, em nome de Jesus. Peço também que o Senhor prepare o coração de cada homem, cada mulher. Aquieta as almas, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos, Senhor, escutar aquilo que o Eterno tem para falar conosco nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço também, Senhor, que os teus anjos venham selando com o sangue do Cordeiro os umbrais nas regiões celestiais de onde ocorre esta live, com o sangue do Cordeiro, Pai. Nós amarramos e amordaçamos todo o principado, toda a potestade, todos os espíritos malignos de religiosidade, de incredulidade, de idolatria, caem por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, doce amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus, todo mal cai por terra, todo levante contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos cai por terra. Ajusta as nossas armaduras espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o espírito da sabedoria, Pai, para que possamos, Senhor, ser sábios ao entender a tua palavra, ao entender aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso espírito. E também peço que o Senhor traga o espírito da revelação da palavra, Senhor, daquilo que está por trás da letra, Pai. Fala o que os nossos ouvidos e a nossa alma necessitam ouvir, e não aquilo que vai agradar, Senhor, a nossa vida, a nossa carne. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Fabi. Glória a Deus, Lucimar. Bom dia, bom dia. Alê, bom dia. Carlos, seja muito bem-vindo. Débora, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Denise, bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, amém? Para quem está aqui de primeira vez, bom dia, Katson. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que o doce amigo Espírito Santo de Deus venha responder os seus questionamentos, venha tocar você de uma forma diferente, amém? Assim como ele tem falado conosco todos os dias, eu creio que o Senhor falará com você também. Fazemos o nosso devocional todos os dias, de segunda a sexta, às 7h45, amém? Estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento no livro de 2 Samuel. E hoje nós vamos ler 2 Samuel capítulo 10 e 2 Samuel capítulo 11, amém? Então vamos lá, para a gente não se estender muito. Eu sei que o pessoal às vezes sai da live e vai para o trabalho, eles estão às vezes no trabalho, né? Então vamos lá. 2 Samuel capítulo 10 diz assim: Davi vence os amonitas e os sírios. Depois de algum tempo, o rei dos amonitas faleceu, e o filho de Anum reinou em seu lugar. Então Davi declarou: Usarei para com Anum, filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Anum, a fim de demonstrar-lhe seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os príncipes dos amonitas influenciaram o rei questionando: Pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliar em nossa cidade suas defesas, para mais tarde destruí-nos. Considerando esse argumento, Anum decidiu prender os mensageiros de Davi. Mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles,
pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou comunicar: ficai, pois, em Jericó até que a vossa barba volte a crescer, e então retornai. Notando os amonitas que sua atitude cheirava mal e que havia provocado ódio em Davi, mandaram contratar 20.000 homens de infantaria dos exércitos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 homens de Tobi. Ao ser informado sobre essas movimentações militares, Davi prontamente mandou Joabe e todo o exército dos guerreiros de Israel contra eles. Os amonitas saíram e se posicionaram estrategicamente para a batalha à entrada da porta da cidade. Mas os sírios de Zoba e de Reob e os homens de Tobi e de Maacá estavam desprovidos de fortaleza e sós em campo aberto. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores soldados do exército de Israel e os alinhou contra os sírios. E entregou o restante das tropas ao seu irmão Abissai, para que os alinhassem contra os amonitas. E ordenou-lhes: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu partirei no teu auxílio. Tem bom ânimo, e sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então Joabe e a tropa que estavam sob o seu comando avançaram contra os sírios que fugiram diante deles. Quando os amonitas viram que os sírios haviam batido em retirada, recuaram também diante de Abissai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém. Constatando que haviam sido vencidos pelo exército de Israel, os sírios trataram de refazer-se e concentrar forças. Hadadezer mandou convocar os sírios que estavam do outro lado do rio. Eles vieram a Elã sob a liderança de Sabaque, comandante do exército de Hadadezer. Ao saber disso, Davi reuniu todos os homens de Israel e, passando o Jordão, foi a Elã. E os sírios tomaram posição de guerra contra Davi e o pelejaram contra ele. Contudo, os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados da infantaria dos arameus. Sabaque, general do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados pelo exército de Israel, formalizaram um acordo de paz com Israel e submeteram-se ao seu poder e controle. E daquele dia em diante os sírios não ousaram mais cooperar militarmente com os amonitas. Então vamos lá, povo de Deus. O que essa palavra quer dizer? Amém? Vai muito de encontro com aquilo que foi ministrado hoje lá no grupo do jejum. Amém? Então vamos lá. O que o Senhor está querendo nos dizer essa manhã? A gente precisa tomar cuidado, povo de Deus, com o que os nossos olhos carnais enxergam. Aquilo que parece nem muitas vezes é. Aqui, esse rei aqui, esse povo padeceu por conta do quê? Por conta daquilo que os olhos deles viram. Eles acharam que Davi, num lapso de falta de entendimento deles, acharam que Davi estava enviando homens ali para ficar espionando o povo, para ficar espionando o rei e depois ir lá e atacar. E não era uma verdade. Isso era uma grande mentira. Por mais que tivesse histórico, por mais que existisse, desde do início, desde o princípio, que Israel, todo mundo se levantava contra Israel. Nesse episódio aqui, Davi só queria verdadeiramente, de puro coração, ir lá e se solidarizar pela morte do rei ao filho, que ficara ali, declarar os seus pêsames, declarar os seus sentimentos. E ali o que aconteceu? Ele foi, olha só, conduzido por terceiros a fazer algo que nem sequer tinha passado pela cabeça dele. Em nenhum momento tinha passado pela cabeça ali do rei, dele pegar e
e falar, não, eu vou ser contra Davi. Em nenhum momento tinha passado isso pela cabeça dele. Mas ele preferiu dar ouvido ao que os príncipes dos amonitas começaram a falar. Ele começou a preferir a ouvir o que os príncipes dos amonitas tinham falado. Ah, você acha mesmo que Davi enviou aqui consoladores para a memória do teu pai? Não, isso é uma mentira. E aí o que aconteceu? Aquele homem passou a enxergar com os olhos carnais. Começou a ver a situação com os olhos de outras pessoas. E aí o que o Senhor fala nessa manhã é quantas vezes você tem visto situações da sua vida pelo olhar de outras pessoas. Pelo olhar do que os outros estão vendo, mas que na verdade não é a realidade que o Senhor tem para te mostrar. Não é. Aí vamos complementar com aquilo que o Senhor falou mais cedo, né, durante ali a ministração do jejum. Povo de Deus, às vezes a gente encara uma situação com os olhos carnais. Para a gente poder entender o que o Senhor está querendo dizer, e eu acredito que vamos complementar, amém? Vamos lá, livro de Marcos, para quem quiser aí. Vamos lá, livro de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo... Agora eu não me lembro, deixa eu ver aqui. Capítulo 1 ou capítulo 2? Espera aí. Marcos 1 ou 2? Não, espera aí. Aqui. Deixa eu só achar onde que tá, gente. Aqui, dirigiram-se para casa. Meu Deus. Gente, alguém lembra a passagem que eu coloquei ali? Que agora, misericórdia, Deus. Achei, é capítulo 2. É capítulo 2, perdão. É Marcos capítulo 2. Ficou aqui, ó. Do versículo 5 para frente. Observando a fé daqueles que demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Versículo 6. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo. Então, julgaram em seu íntimo. Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem, afinal, pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? E ali Jesus continua. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados a ti os seus pecados, ou falar: levanta-te e toma tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Então vamos lá, povo de Deus. Por que o Espírito Santo me levou aqui a voltar lá no livro de Marcos, capítulo 2, que é o que foi a ministração? Muitas vezes, povo de Deus, e eu acredito que tem gente que está aqui que não está no grupo que precisa ouvir isso, porque eu sinto muito de compartilhar isso aqui na live. Tem gente que vai se perder a bênção, perder o ambiente de glória, perder o mover, perder o milagre, por conta daquilo que os teus olhos carnais estão vendo e julgando, e não recebem, amém? Por quê? Por que não recebem? Porque começou a acreditar naquilo que os olhos estavam apenas vendo. Começou a acreditar no que os olhos estavam apenas vendo. Aqui, aqueles príncipes, eles cogitaram na mente dele, né? Ai, não, jamais que Davi vai vir aqui, ele é um
Ele é um inimigo declarado do nosso povo, ele é rei de Israel. Você acha mesmo que ele vai vir aqui e ele vai prestar condolências a você? Não, ele veio aqui para te espionar. Aquilo entrou na cabeça do homem, daquele rei, e ele trouxe morte para dentro do seu reinado. Então ele acreditou naquilo que os ouvidos deles ouviram, que o ouvido dele ouviu, e naquilo que os olhos carnais dele já estavam acostumados a ver. Agora vamos lá para o livro de Marcos. Aqueles fariseus não estavam acostumados a ouvir a verdade sendo revelada de uma forma clara. Eles estavam acostumados com a lei, mas não com a graça, principalmente instaurada através de Cristo naquele lugar. Naquela casa existia um ambiente de glória. Naquela casa existia um ambiente de cura, um ambiente de libertação, porque Cristo se fazia presente naquele lugar. Amém? Aquele povo, aqueles fariseus, aqueles religiosos ali, eles perderam a oportunidade de ser libertos e curados de suas almas, das doenças de suas almas, das prisões espirituais que eles tinham, por conta daquilo que os olhos carnais viram, que os olhos e que os ouvidos carnais estavam ouvindo. Eles não ouviram com o Espírito, eles não viram com o Espírito. Porque Jesus era o tipo de cara que não era bem visto. Ele veio lá de Nazaré. Ele não tinha... A palavra descreve que ele não era bonito. Ele não tinha nada que chamasse atenção. Ele não tinha bens. Ele não era de uma aparência agradável. Ele ia contra o sistema. Ele tinha a própria forma de falar, porque a palavra nos fala que ele falava com a autoridade vinda de Deus e não com a autoridade concedida e recebida de homens. Então, Jesus ali, ele era a representação, muitas vezes, de mim e de você. Nossa, como? Porque muitas vezes as pessoas não vão aceitar o teu jeito de agir, as pessoas não vão aceitar o teu jeito de falar, as pessoas não vão aceitar o teu jeito de comunicar. Não vai. Não vai. Muitas vezes você vai ser julgado pelas palavras que você usa, talvez porque você não tem um português tão, com um calendário tão extenso de palavras que são de difícil compreensão. Não tem, não tem. E aí você vai ser julgado por isso. E foi o que aconteceu com aqueles fariseus. O povo que caminhava com Cristo era simples, humilde. O povo que caminhava com Messias era um povo que era da mesma linhagem que ele. Então eles estavam adaptados a lidar com o Senhor. Eles estavam como se tivesse entre amigos, porque eles eram da mesma linhagem ali, da mesma casta, vamos dizer, que se diz nos antigamente dos judaicos. Ele era da mesma linhagem. Só que os fariseus não. E os fariseus perderam a oportunidade. Os fariseus perderam a oportunidade de receber cura e libertação por aquilo que os olhos deles carnais viram e por aquilo que os ouvidos carnais ouviram. Eles não entraram no ambiente da glória por conta do julgamento. Eles não foram tocados pela presença do Espírito Santo através da vida de Jesus porque eles julgaram Jesus. Eles julgaram. Aí lá no versículo que a gente leu aqui, vamos lá, vou ler de novo aqui o finalzinho, só esse aqui, ó. Versículo 2 que diz assim. Capítulo 2... Aqui. Eles diziam assim, versículo 7, como pode esse homem falar desse modo? Como pode esse homem falar desse modo, com autoridade, para perdoar pecados? Como pode esse homem, que não tem beleza nenhuma, que não tem recurso financeiro, que não está vestindo ali o talit, que não tem as franjas arrastando pelo chão, se não faz parte do sinédrio, como pode ele está falando desse jeito? Ele está blasfemando. Eles julgaram então Jesus. Houve um julgamento. Quem afinal pode perdoar os pecados a não ser exclusivamente Deus? Eles questionaram, entrou questionamento. Da mesma forma como aconteceu aqui, lá com aquele rei, quando Davi foi prestar condolências pela morte de seu pai. A mesma coisa. Ele começou a questionar, eles começaram a questionar. Quem, afinal, pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Mas como que pode esse homem?
Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Como que ele vem falar com tanta autoridade assim, de que os pecados desse homem estão perdoados, e ele simplesmente, o cara pega e levanta e anda? Povo de Deus, existem várias camadas dentro desse texto aqui, várias revelações que o Espírito Santo de Deus nos traz. E uma delas também é, não tenta ficar levantando questionamento da forma de Deus agir. Não tenta ficar tentando saber o porquê que fulano é assado, que ciclano é assado, o porquê que Deus faz desse jeito, o que Deus deixa de fazer desse jeito, por que você chegou nesse nível da sua vida, ou por que você não chegou no nível que você espera da sua vida. Não tenta entender. O Senhor não vai permitir que você entenda tudo nessa vida, porque nós não temos a capacidade humana necessária para entender a forma de Deus agir. Nós não temos. Porque as coisas do Senhor, os milagres, as bênçãos, não são para ser compreendidas, mas são para ser vividas. E quando você tenta compreender o processo da bênção, você sai da rota da bênção, porque você questiona. E o questionamento muitas vezes vai te levar para o nível ali, para uma linha muito tênue da incredulidade. Entenda que quem coloca questionamentos, quem quer entender tudo, de como funciona, de como é o processo de todas as coisas, você deixa de crer. Você quer entender, você fica, nossa, mas por que está acontecendo isso na minha vida? O que eu fiz de errado? Mas por que Deus faz isso daqui? Mas não tenta entender, irmão, irmã, só viva. Porque se você tentar entender, você sai do teu destino profético. Se você tentar compreender as coisas que o Senhor está tentando mostrar para você, você não vai viver. Porque o espírito da incredulidade vai estar soprando na tua cabeça, mas será que vai acontecer? Mas será que realmente é isso? Você saiu totalmente da atmosfera de glória, você saiu totalmente da rota da bênção, da rota da cura, da rota da libertação, porque você questionou, porque você queria entender como que funcionava. Não tenta entender. Deus tem suas formas, Deus tem seus meios. Ele usa quem Ele quer, Ele faz da forma como Ele quer. Você compreendendo ou não, só existe uma coisa que nós precisamos para receber o milagre, para receber libertação, para receber cura, para entrar na rota da santidade, para entrar no nosso destino profético. É ter fé. A palavra não fala que é para você entender. A palavra fala, creia e receberá. A palavra não diz para nós, entenda o processo que você vai receber. Em nenhum momento ela fala isso. Em nenhum momento a palavra fala, questione a forma como... Não fala. Muitas vezes, quando você se torna muito questionador, você vai querer debater com Deus a forma dele fazer as coisas. E às vezes vai querer ensinar Deus, mas Deus, por que você não faz dessa forma? Mas eu acho que se a gente fizer dessa outra forma aqui, vai dar mais certo. E aí? Você perdeu a bênção. Aqueles fariseus ali, eles estavam no mesmo ambiente de glória de que toda aquela multidão que estava do lado de fora da casa. Aquela multidão pegou um pouco da presença do Espírito que estava sobre Jesus e eles creram. E eles começaram a seguir o Messias. Por onde Jesus ia, aquele povo que estava do lado de fora da casa onde aquele paralítico foi curado, eles começaram a seguir os ensinamentos do Mestre. Por quê? Eles estavam ali com o coração puro, sem questionamento. Porque também eles não tinham muito conhecimento humano. E ali depois, e aqueles fariseus não, eles estavam ali também, no meio do povo, mas eles eram cheios de conhecimento humano. É por isso que a palavra do Senhor fala, esvazia-se de si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar das nossas convicções. Nós precisamos nos esvaziar daqueles ensinamentos que muitas vezes nós tivemos desde quando nós iniciamos a nossa vida. Ensinamentos que são válidos, são, mas que muitas vezes vão duelar com o ensinamento de Cristo. E aí você vai se basear em ensinos religiosos e não ensinos de Cristo, vindos direto do Espírito Santo de Deus. Você vai começar a se posicionar
diante de doutrinas de homens e não de doutrinas do Espírito. Consegue entender o que Deus está querendo fazer? Deus está querendo esvaziar eu e você de nós mesmos, dos nossos conhecimentos humanistas. Aqueles que vieram da parte do Espírito, eles vão permanecer dentro de nós. Agora, aqueles que foram endossados, vindos de conhecimento humano, que muitas vezes vai contra a palavra de Deus e a gente acha que está dentro da palavra de Deus, isso não faz mais parte. Não tem como. Porque são esses ensinos que faz você questionar. São esses ensinos que faz querer você entender tudo. São esses ensinos, são essas coisas que muitas vezes está dentro de você, que faz você ficar pensando nas coisas e na forma de Deus fazer, como Deus age, como Deus fala. E aí você está ouvindo pelos olhos da carne, pelos ouvidos, você está vendo pelos olhos da carne e ouvindo pelos ouvidos da carne, e não do Espírito. É aquilo que a situação está mostrando. Então a gente precisa, povo de Deus, em nome de Jesus, deixar o Espírito Santo de Deus nos esvaziar. Entenda, nós temos que buscar conhecimento. O Senhor não quer que nós sejamos, amém, ovelhas que não conhecem das coisas. Ele dá sabedoria aos homens para escrever livros, ele dá revelação aos homens para fazer um monte de coisa, mas tudo vem da parte dele. Tudo vem da parte dele. Nós precisamos aprender a ouvir, a aprender as coisas através do nosso espírito e não da nossa carne. Porque está cheio de gente de conhecimento humano e não de revelação do Espírito. E o que o Senhor quer nessa manhã é, você já experimentou ter uma revelação da parte de Deus, ou você vive de revelação que Deus dá para outras pessoas? Porque para você ter revelações da parte de Deus, você tem que ter uma vida em comunhão com Deus. Você não pode ser uma pessoa que questiona todas as coisas. Você não pode ser uma pessoa que fica querendo entender a metodologia de como Deus faz todas as coisas, porque não vai entender. Entenda, você não vai entender. Não vai entender. Para você começar a ter revelações da parte de Deus, para você, Deus te revela, olha, Deus me revela isso, Deus me mostrou aquilo, Deus me mostrou aquilo outro, Deus me revelou que vai acontecer tal coisa daqui tal tempo. Quem tem revelação da parte de Deus não questiona, apenas vive. Já se perdeu do seu eu próprio, não existe mais eu, mas Cristo. Cristo vive em mim. É a vontade do Pai. Povo de Deus, a gente precisa, em nome de Jesus, meu Deus, a gente precisa parar de ficar se alimentando de fast food gospel. O que é o fast food gospel? Comidas rápidas, mensagens prontas, que vem e faz uma digestão bem rápida, mas que não sacia a tua fome. Meu Deus. Porque elas são muitas vezes, tem o contexto do espiritual? Tem. Mas é muito mais endossada a ensinos de homens, e não da revelação do Espírito. Porque a revelação do Espírito, muitas vezes, ela vai ser indigesta. Porque a revelação do Espírito é banquete. Porque a revelação do Espírito faz você colocar para fora aquilo que você consumiu por tantos anos e que está apodrecendo a tua alma e, consequentemente, o teu corpo físico. Então, que em nome de Jesus, nós não venhamos ser mais consumidores de fast food gospel, de fast food, amém? De comidas rasas, que não tem substância. Porque um fast food, ele agrada os teus olhos. Elas são bonitas, coloridas. Hambúrguer do McDonald's não é bonitinho? É bonitinho. Se falar que não é, mentira, gente. Tá lá o alface, tem aquele queijo, todo mundo de jejum e eu falando de comida, né? Mas vamos lá, tem o pão com gergelim, tem aquela Coca-Cola cheia de gelo. Aí vem ali aquele sundae junto no kit se você pedir. Cara, aquilo ali, seus olhos falam, ai, que vontade. Eu não sou fã, mas eu já comi. Cara, que delícia. Aí você vai lá e você come.
Só que aquilo matou a sua fome por algumas horas. Só que aquilo matou a sua sede por algumas horas. É momentâneo. Os teus olhos foram enganados. O teu estômago foi enganado. Não é uma comida que tem nutriente que o teu corpo necessita. Não é uma comida que tem tudo aquilo que o teu corpo precisa para se manter, às vezes, de um almoço até a janta. Não, é para matar a fome. É algo passageiro ali, para matar a vontade. E o que o Senhor quer é, não seja conduzido pelo que os teus olhos carnais estão vendo, pelo que as aparências estão representando. Não seja conduzido por isso. Não seja conduzido pelo que os seus olhos veem, povo de Deus. O Senhor quer profundidade, para que você aprenda a entrar na totalidade, a ter alimento sólido, a você ter revelação. Entenda o que o Senhor está querendo dizer aqui. Eu quero me revelar a você, filha. Eu quero me revelar a você, filho. Mas para isso você precisa tirar tudo que está te cegando espiritualmente. Se esvaziar de tudo que você já aprendeu, que contaminou a tua alma e que não era a realidade pura, verdadeira e genuína do Espírito. Só que para isso você vai ter que se alimentar todos os dias de uma porção muito grande do pão vivo que desceu do céu, porque ele é o Espírito da revelação. Ele é o Espírito da revelação. E quando você se alimenta do pão vivo que desceu do céu, que é o pão vivo, que é o Espírito da revelação, os seus olhos espirituais fazem assim, ó. Puff. Aí você já não se preocupa mais como que é a forma da pessoa ministrar, a forma de se vestir. Ai, por que a igreja está desse jeito? Por que está assado? Por que Deus fez isso? Mas por que está acontecendo dessa forma? Para você não interessa como que está funcionando, quem é que faz, quem é que deixa de fazer. O que é importante é que você está conectado no Espírito e você está sentindo o que o Espírito está fazendo naquele lugar. Muitas vezes você está no meio de um ambiente de glória, muitas vezes você está dentro de um culto, você está dentro de uma... está assistindo uma pregação, às vezes você está dentro de uma conferência profética e você está parecendo que está em Nárnia. Tipo, o que está acontecendo aqui? Nossa, o teu espírito não está conectado com o espírito do lugar. Porque você ainda está muito cheio de si mesmo. Porque você vai muito pelo que os seus olhos carnais estão vendo, muito pelo que os seus ouvidos carnais estão ouvindo. E não entrou na dimensão da glória. Aí se comporta, às vezes, como um fariseu. Pelo que os olhos estão vendo. Porque, às vezes, a gente está tão cheio de conhecimentos de homens humanistas, que a gente entra dentro de uma igreja e fala, nossa, mas por que a parede é preta? Mas por que a parede é azul? Mas por que o louvor está com essa roupa? E o Espírito Santo lá fazendo mal mover. E o Espírito Santo curando, e o Espírito Santo revelando, trazendo revelação, o Espírito Santo lá tacando fogo. Nossa, mas por que o pastor falou desse jeito? Mas por que fulana está assim? Se move muito pelo que o olho vê, pelo que os ouvidos carnais escutam, e sai totalmente do ambiente da glória. Que o Senhor venha quebrar esse espírito fariseu que todos nós carregamos muitas vezes. Religiosidade é o nome disso. Religiosidade. Espírito de religiosidade. Deus não derramou espírito de religiosidade sobre nós. Deus derramou o Espírito Santo de Deus. A religiosidade veio de homens. A religiosidade é demoníaca. A religiosidade te leva para longe da presença de Deus, porque às vezes Deus vai usar um mendigo para vir ministrar cura sobre a tua vida. Meu Deus, vai ter gente que vai rasgar as vestes. Mas Deus usa quem Ele quer. Sabe por quê? Porque às vezes o mendigo é um pastor que teve alguma decepção da vida e ele chegou naquela condição dele, mas o Espírito às vezes ainda permanece nele. Às vezes você vai receber uma palavra de conforto de uma pessoa que para você não faz sentido nenhum. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você vai receber a bênção ou você vai ficar questionando o condutor da bênção?
Você vai querer o teu milagre, porque o milagre não está vindo de quem está falando. O milagre está vindo de Deus. Porque a pessoa não sabe falar, porque a pessoa às vezes usou uma palavra que, ai, nossa, estava bonito até dizer tal coisa. Estava bonito até falar isso aqui. Ai, depois que falou isso, você perdeu toda a essência daquilo que o Espírito estava ministrando. Gente, pelo amor de Deus, misericórdia. E a gente só fala daquilo que nós temos autoridade. Quantas e quantas vezes, povo de Deus, eu e o meu marido nós somos julgados porque a gente canta rap? Quantas e quantas vezes nós fomos apontados porque a gente tem um estilo diferente de se vestir? Porque eu não sou aquela menininha que usa rosinha. Ai, não sou. Sorry, mas é desse jeito que Deus me fez. E é assim que Ele me usa. E aí, você vai querer a bênção ou você vai querer que Deus dê um condutor da tua bênção que seja de acordo com o teu padrão, com as suas convicções, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de vestir, com o seu jeito de comportar? Que tem uma língua teológica muito bonita. Gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos ser simples, humildes. Deus usa nós, cada um de nós, na nossa essência. Se fosse para todo mundo ser igual, Ele tinha feito todo mundo igual. Eu ia ser igual a Mari, eu ia ser igual a Alê, eu ia ser igual a todo... Gente, a gente ia ser uma cópia. Mas não. Deus nos fez com capacidades individuais. Deus nos fez com características individuais. Porque aquilo que a Leia tem, não é igual ao que eu carrego. A essência que ela tem é diferente da minha essência. Então, a forma dela ministrar, às vezes, vai ser necessária para que o Bruno, que entrar aqui, seja tocado. Ou a minha forma de falar de Cristo é o que vai tocar a vida ali da Cá que apareceu aqui para mim. Ela vai se identificar com a minha forma de falar. Gente, em nome de Jesus, que o espírito da religiosidade caia por terra. Em nome de Jesus, que não sejamos fariseus contemporâneos. Que nós não venhamos querer que Jesus se molde a nossa forma de achar como Ele tem que fazer para a gente receber as nossas bênçãos. Está cheio de gente que entrou em lugar de bênção e não foi tocado. Está cheio de gente que entrou numa atmosfera de glória e não recebeu uma porção da glória. Por quê? Fica lá, questionando, vendo com que os olhos carnais veem, levantando questionamentos que não é para ser questionado. Deixa eu te falar isso. Distração. Isso é distração de Satanás para você continuar perdido e perdida. Não sejam distraídos, amém? Não vá de acordo com que os teus olhos, com que as suas convicções humanistas, que você ouviu durante todo o tempo da tua vida, venha matar aquilo que Deus está fazendo agora. Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Não questione o Senhor, não tente entender, apenas viva. Amém? Vamos lá, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Adultério e homicídio de Davi. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, teu servo Eteu. Então Davi mandou que a trouxessem para ele e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passando algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Diante de tal notícia, Davi mandou esta mensagem urgente a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou,
Davi o saudou e lhe indagou se Joabe e o exército estavam bem, e como estava se desenrolando a guerra. Depois dispensou Urias e lhe recomendou: agora, pois, vai para tua casa, lava teus pés e procura descansar um pouco. E assim que Urias saiu da casa real, foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio onde costumava dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: não chegaste de uma viagem? Por qual motivo não foste para tua casa? Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas, meu comandante Joabe. Ó meu rei, os oficiais do meu senhor estão acampados no relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra, não cometerei tal deslealdade. Diante disso, Davi ordenou a Urias: fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Assim, Urias permaneceu em Jerusalém até aquele dia todo e a noite seguinte. Davi o convidou a comer e a beber fartamente em sua companhia. E à tarde Urias saiu, mas foi recolher-se na sua maca, onde repousavam os servos de seu senhor, e todavia não foi para sua própria casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma mensagem a Joabe e a enviou por intermédio do próprio Urias. Escreveu Davi em sua missiva: coloca Urias no ponto mais letal da batalha e retire-se, deixando-o só, a fim de que seja ferido pelo inimigo e venha morrer no campo de luta. Joabe, que sitiava a cidade inimiga, ordenou que Urias tomasse o lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais audazes e violentos. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e mataram alguns dos oficiais do exército, isto é, dos servos do rei Davi, e morreu também Urias, o heteu. Logo depois deste evento, Joabe mandou entregar Davi um relatório detalhado sobre a batalha. E deu ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de comunicar ao rei todos os pormenores da batalha, e se o rei se enfurecer e indagar, por que vos aproximastes tanto da cidade para lutar? Não sabieis que iriam lançar de seus dardos do alto das muralhas? Ora, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que jogou sobre ele do alto do muro a pedra superior de um moinho, de modo que morreu Tebes? Por que chegaste tão perto do muro? Então responderás: também morreu teu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu, e assim que chegou, transmitiu a Davi o relatório que trazia conforme tudo quanto Joabe havia instruído. O mensageiro comunicou a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós, e saíram contra nós ao campo, mas nós os repelimos à entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos do alto das muralhas, e tombaram alguns oficiais do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. Então ordenou Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com esse infortúnio. A espada devora tanto este como aquele. Continua, pois, o ataque à cidade e a extermina. Encoraja-o deste modo. Assim que a esposa de Urias foi informada sobre a morte de Urias no campo de batalha, muito se lamentou por ele. Passando o tempo de luto, Davi mandou que a trouxessem para o seu palácio. E ela voltou a ser sua mulher e lhe deu um filho. Entretanto, estas más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Então vamos lá. A gente viu até agora que Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? A gente viu desde o começo aqui do livro de 1 Samuel até agora, de que Davi ele fazia tudo que era certo perante o Senhor. Mas Davi se perdeu por conta de uma mulher. Coincidentemente, o que aconteceu com Adão, lá no passado. As feministas ficam loucas com isso, mas é a realidade. Amém? É a realidade. Batseba tinha culpa? Não. Batseba não tinha culpa. Ela não tinha culpa. Ela estava se banhando. Davi que deveria ter ido para a batalha e não foi. Por que Batseba, então, aceitou se deitar com o rei? Porque naquela época, se você não obedecesse a ordem de um rei, você morria. É história. É só lei, é história.
Naquela época, todos deveriam obedecer à ordem de um rei. E Batseba fez aquilo que ela deveria ter feito. Ela obedeceu a ordem de um rei. Só que Davi aqui, ele foi homem para pegar Batseba, mas ele não foi homem para assumir o que ele tinha feito com Urias. É por isso que o Senhor se entristeceu com Davi. Porque além dele ter ele ter praticado adultério, ele praticou outro pecado. Porque você tirar a vida de um homem durante a batalha, ok, isso daqui não fere mandamento. Agora, ele tirou a vida do homem por conta de um pecado e a consequência desse pecado. A mulher tinha ficado grávida. Davi ali entrou em desespero. Ele falou, e agora, o que eu vou fazer? Eu fiz duas coisas erradas. Eu fiz uma coisa errada, traição. A mulher agora engravidou. O que eu vou fazer? Eu só posso ter duas opções. A primeira foi fazer com que Urias venha e ele tenha relação com a mulher dele e ele vai achar que o filho é dele. Se esquecendo que o Deus vivo de Israel vê todas as coisas. Você acha mesmo que Deus ia passar o pano? Gente, foi muita imaturidade aqui de Davi. Ele foi levado pela cabeça de homem dele. Ele se da presença, ele se esqueceu de quem ele servia, ele se esqueceu completamente. E mais uma vez ele caiu por conta do quê? Dos olhos. Então a mensagem de hoje tem duas coisas, né? A primeira é que vai te impedir de você entrar na bênção, e a segunda vai te levar para o pecado. A gente já viu aqui que ele já tinha uma porrada de mulher. Ele era um homem que ele tinha várias mulheres. Onde ele passava, ele via uma mulher bonitinha, ele, opa, vou pegar para mim. Opa, vou pegar. Essa daqui eu também quero. Oi, filho. Já vai, filho. Essa daqui eu também quero para ser minha esposa. Ali o olho dele fez com que ele sentisse desejo por Batseba. E fez ele pecar. Aí teve a consequência do pecado. Um filho ficou em desespero. Vou fazer com que esse homem saia da guerra e venha deitar. Já ia cometer outro pecado da mentira. Se esquecendo que o Deus vivo de Israel vê todas as coisas e não há nada que está em oculto que não seja revelado. Poderia até ter dado certo a estratégia de Davi aqui, mas uma hora a verdade iria aparecer de que aquele filho de Batseba não era, na verdade, de Urias, mas era do rei Davi. Uma hora ia acontecer, porque Deus é justo. Aí ele foi lá e ele cometeu o segundo ato de pecado. Vou matar Urias. E aí a palavra fala, as más atitudes de Davi entristeceram ao Senhor. Então, o que os olhos veem, povo de Deus, vai te impedir de entrar você na bênção, de fazer com que você entre na bênção, de você entrar na atmosfera de glória, de você receber o milagre, e vai fazer com que você peque e entristeça ao Senhor. Cuidado com os teus olhos, cuidado com o que você vê, com a forma como você vê, cuidado com os teus julgamentos, cuidado com os teus pré-julgamentos. Davi aqui, depois a gente vai ver lá para frente, que essa daqui foi a primeira, foi a porta de entrada para um monte de coisa que depois Davi fez. Porque depois disso teve consequência. Depois disso daqui, vai ter consequência. Porque amanhã nós vamos ler aqui o capítulo 12, que já está aqui, ó. Deus manda Natan repreender Davi. Todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. E o que vai fazer você pecar são os teus olhos. São os teus olhos. Se você não tiver os teus olhos santos, o teu corpo não será santo. Se você não tiver os teus olhos limpos, o teu corpo não vai ser limpo. Porque o que fez o pecado entrar na humanidade foi os olhos de Eva sobre aquele fruto que era proibido. E depois, qual foi a outra parte que foi contaminada? O ouvido. Então, cuide dos teus olhos e cuide dos teus ouvidos. Cuidado quem você tem escutado. Cuidado quem você tem ouvido. Cuidado as palavras que você tem ouvido de pessoas. Cuidado que os teus olhos estão vendo. Cuidado, muito cuidado. Porque foi por conta dessas duas coisas que o pecado entrou para sempre na humanidade. Para a honra e glória do Senhor. Hoje nós temos o Cristo, o Messias,
que nos trouxe vida e vida e abundância. Você confessando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não tem mais parte do pecado. Você começa a matar sua natureza adâmica. Então, que em nome de Jesus você cuide dos teus olhos. Que em nome de Jesus você cuide, amém, dos teus ouvidos. Cuide, para que você não se contamine. Jamais. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Thales. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu vou fazer o apelo aqui, amém? E você que quer aceitar ao Senhor para tirar essa natureza de pecado da tua vida, para você começar a ter um início de vida de filho, amém? E não mais de criatura. Eu convido você, se existe mais alguém que quer se juntar ao Thales aqui, que você repita comigo a oração que eu vou fazer, amém? Em nome de Jesus. Eu vou fazer a oração e depois eu oro por todos vocês que vão fazer, né? Se tem mais alguém, tirando o irmão Thales aqui, mais um para a família do Deus vivo de Israel. Então eu vou orar aqui, fazer o apelo para ele entregar para o Senhor e escrever o nome dele no livro da vida. E depois eu vou orar por todos vocês que entregaram a vida ao Senhor, amém? Então, Thales, eu quero que você repita comigo, amém? Querido Deus, eu entrego hoje a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida, amém. E apaga o meu nome do livro da morte. Hoje, eu decido caminhar e entregar a minha vida totalmente aos teus cuidados e ao teu querer. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou orar pelo Thales e vou orar por todos aqueles que fizeram a oração, amém? Pai, o céu está em festa agora, Senhor, porque mais uma vida, Senhor, se entregou, Pai, a Ti. Pai, mais uma vida, Senhor, agora, Pai, está tendo a identidade de filho restaurada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu peço, Pai, que agora, em nome de Jesus, o Senhor já comece a liberar sobre a vida do Thales tudo aquilo que estava travado e amarrado sobre a vida dele, Senhor. Por ele não ter tido, Senhor, a identidade de filho restaurado, eu declaro que começa a ser liberado agora sobre a vida dele, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que as finanças deles começam, Senhor, em nome de Jesus, a ser destravadas. Eu declaro que a área sentimental começa a ser tocada, a área financeira, a área espiritual, a área emocional, em nome de Jesus. Eu peço que os anjos do Senhor também já comecem a colocar sobre a vida do teu filho, Pai, e de todos aqueles que fizeram esta oração, as armaduras espirituais do qual todos nós necessitamos, contidas em Efésios. Coloca sobre ele, em nome de Jesus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da verdade e as botas do evangelho da paz. Eu declaro que os anjos do Senhor, que já estavam preparados para andar com ele, mas que ainda não estavam totalmente com ele, começam a se acampar à direita e à esquerda, e o Senhor vai à frente e atrás. O Senhor guarda, Senhor, a dianteira e a retaguarda do teu filho. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que Satanás não tem mais poder sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre, papai, a descendência dele, porque ele entregou a vida ao Senhor, Deus de Israel. É o que eu oro e declaro sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, o que eu quero falar para você, amém? Eu não vou falar para você que agora você tem que ficar indo dentro de uma igreja. Você precisa. Mas a partir do momento em que você entrega a vida para o Cordeiro, Satanás, ele começa a ter uma raiva ainda maior do que ele já tinha. Então você precisa, amém? Todos nós precisamos de um acompanhamento e se alimentar espiritualmente.
Por mais que você ainda não encontre uma igreja, ou se você já tem uma igreja para você ir, se você ainda não encontrou, eu aconselho você a ouvir muitas ministrações, nem que seja pela internet, amém? Lives de devocionais que tragam alimento, a você ficar escutando pregações, ministrações e alimentar o teu espírito. Porque vai existir uma batalha muito grande entre a alma e o espírito. E se você alimentar o teu espírito, você vai permanecer, por mais que as dificuldades aumentem, por mais que as dificuldades, amém, venham e fiquem falando no teu ouvido, porque Satanás ele não aceita que perdeu uma alma. Mas eu quero falar para você, confia no Senhor. Essa foi a melhor atitude, foi a melhor escolha que você poderia ter feito. O céu está em festa, o Senhor estava ansioso por este momento. Ele estava aguardando para que você voltasse, retornasse, porque todos nós somos filhos pródigos. E hoje o Senhor, ele troca as tuas vestes. Amém? Amém, irmão. Amém. Amém. Se você quiser entrar no grupo de oração, amém? Deixa o teu telefone no WhatsApp, o seu WhatsApp aqui na caixinha de mensagem que nós te colocamos no grupo de oração. Se você precisar conversar, tirar dúvidas, o meu marido está à disposição para poder te ajudar. Amém? Mas não deixe de buscar. Se possível, busque na sua cidade ali uma igreja para você ir se alimentar, porque nós fazemos parte de um corpo. Um membro sozinho não sobrevive. Amém? Um corpo vive sem um membro. Então, um corpo vive sem um braço, um corpo vive sem um dedo, um corpo vive sem uma perna. Mas o corpo não vive sem um cabeça. Então, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, que você permaneça. E precisando de ajuda, precisando de aconselhamento, precisando de que você tenha suas dúvidas esclarecidas, você me chama no privado que nós colocamos você no grupo e meu marido vai ter o maior prazer de te acompanhar até que você encontre alguém que possa te conduzir, amém? Nessa sua vida com Cristo agora, em Cristo Jesus, amém? Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas a palavra do Senhor diz assim, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá, povo de Deus. Então, eu acho que não tem mais o que falar aqui, amém? O Senhor encerrou esse devocional com chave de ouro, com a oportunidade de fazer com que o irmão voltasse para a casa do papai, amém? Tivesse o nome dele escrito no livro da vida. Nós vamos ver amanhã que vai ter consequência, que essa foi a brecha que o maligno queria para tentar ali trazer uma sujeirinha sobre a vida de Davi. E mais uma vez, povo de Deus, cuide dos teus olhos, amém? Cuide dos teus ouvidos. Não se permita ser contaminado pelas tuas vontades carnais. Não perca o ambiente da glória por teus questionamentos. Não perca. Não tente entender tudo. Deus não vai fazer com que você entenda tudo e não é para a gente viver tudo. Com Cristo a gente vive, a gente não entende. Quando Ele quiser que você entenda, Ele vai trazer revelação. Ele vai te mostrar todos os processos, todas as etapas, e Ele mostra. Ele mostra. Ele revela. Quando é para revelar, Ele revela. Que não sejamos mais consumidores de coisas prontas. Que o Senhor deu revelação para outras pessoas. Louvamos e glorificamos ao Senhor por isso. Porque nos fez chegarmos até aqui. Mas o Senhor tem coisas ainda preparadas para mim e para você. O Senhor ainda quer trazer revelações que não foram reveladas a ninguém, a mim e a você. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te louvo, bendigo e exalto o teu santo nome, Jesus. Te agradeço, Pai, por este devocional, te agradeço pela oportunidade, Senhor, de ministrar, Papai, esta palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, de fazer, Senhor, a oração de apelo para que o teu filho, Pai, voltasse para o lar, Pai, voltasse para casa, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu amor. Obrigada, Pai, pela revelação. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor continue trabalhando sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher,
tirando, em nome de Jesus, todo questionamento, todo espírito de religiosidade cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós nunca saberemos o teu modo de agir, nós não saberemos o teu modo de fazer as coisas, Senhor, porque a tua vontade é soberana. O Senhor faz da forma como quer, o Senhor usa quem quer, o Senhor faz, Senhor, da forma como está, Senhor, no teu coração, e nós só temos que ser obedientes, Pai, e receber aquilo que nos cabe, sem questionamento, sem religiosidade. Então, tira, Senhor, de nós todo resquício de religiosidade que possa existir em nós, Pai, em nome de Jesus. Se existe em nós, Pai, algum resquício, Senhor, de farisaísmo, Pai, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque os fariseus, eles eles oravam, Senhor, gritando às portas, nas praças, mas não tinham um coração rendido diante do Senhor. Mas eles não cumpriam, Senhor, as ordenanças, mas eles não chamavam as ovelhas pelos nomes, eles não cuidavam verdadeiramente das coisas do Pai. E eles ficaram com raivas quando o Messias veio, Pai. Eles ficaram com raiva do Messias porque o Messias fazia aquilo que o Pai mandava fazer e era obediente ao Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, que todo resquício de farisaísmo que possa existir dentro de nós, que veio da nossa genealogia, desde, papai, do tempo de Cristo, caia por terra agora, em nome de Jesus, porque não é no muito falar, porque não é no muito gritar, mas sim num coração arrependido, contrito, num coração, Senhor, genuíno, lavado diante do sangue do Cordeiro, que nós acessamos a dimensão espiritual do Eterno e recebemos, Senhor, a provisão, recebemos o teu amor, recebemos tudo que vem da tua parte, Pai. Em nome de Jesus, alinha, Senhor. Sabemos que o alinhamento é doído. Sabemos, Senhor, que o tratamento de caráter, Pai, dói. Mas nós sabemos, Senhor, que no final, Senhor, nós poderemos contemplar a tua glória. Abraçar o Senhor no grande dia, Senhor. Pois não vamos correr o risco, Pai, de escutarmos do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então nos leva, Senhor, a um arrependimento puro, verdadeiro e genuíno. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, a gerar em nós um coração grato, um coração que te ama, uma alma sedenta e uma carne, Senhor, que vai ser mortificada para as nossas vontades, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue falando, amém, com você durante esse dia, durante essa semana. Que o Senhor continue trazendo revelação do que precisa ser tirado, do que precisa ser colocado, do que precisa ser deixado para trás, amém? Que o doce amigo Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida, sobre a casa de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém?